Discurso direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. Gratos pela preferência que nos dá. O nosso convidado é o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, mas está aqui para falarmos sobre questões do trabalho e a reforma da Previdência Social. Na reunião de sexta-feira passada, no Conselho de Concertação Social, parece que toda a gente saiu com muita felicidade, concordando com as linhas mestras da reforma na área do trabalho, a criação de uma autoridade. É um processo que vem de há algum tempo, uma autoridade para questões do trabalho. É espinhoso esse processo ou é tranquilo com os parceiros sociais? Cumprimentar a si, Júlio, cumprimentar os radio-ouvintes. E nós reparamos que o estudo foi feito com prata da casa, não é? Sim, sim. Nós a definimos desde sempre como um dos grandes objetivos do Governo era a promoção do emprego digno e de uma administração do trabalho competente, eficaz, independente e que estivesse ao serviço da economia do país. E tendo em conta a situação da Direção-Geral do Trabalho e da Inspeção-Geral do Trabalho, por mais que se empenhassem, e o empenho era evidente e real, sentíamos que havia algum desgaste em termos de autoridade sobre os trabalhadores, sobre as entidades patronais, e que era necessário reforçar a presença e a eficácia da administração do trabalho. Para sermos, efetivamente, um país que tem uma administração do trabalho independente, que tem uma administração do trabalho que esteja presente na economia e no dia-a-dia das empresas e dos trabalhadores, e uma administração do trabalho facilitadora do crescimento económico e do investimento das empresas. Posto isto, Júlio, nós tínhamos que dar o passo seguinte: ou mantemos tudo como está, reforçando as competências, eventualmente, da inspeção ou da... E pessoal também. Ou da Direção-Geral. Quando digo competências, digo naturalmente pessoal. O que para nós seria fazer mais do mesmo, ou daríamos um passo em frente, criando uma verdadeira regulação no setor do trabalho. É esta regulação que nós queremos criar com a autoridade para o trabalho. Esta autoridade teria a inspeção, teria a mediação, teria tudo aquilo a mediação que herda da Direção-Geral do Trabalho, teria tudo aquilo que são o cumprimento da Constituição da República de Cabo Verde e o cumprimento do Código Laboral nas relações laborais em Cabo Verde, e para além de ser também o supervisor do cumprimento das condições de trabalho em todas as empresas. Aliás, a autoridade... Isto daria um passo grande, e o passo maior ainda desta autoridade é que, como sabe, o Governo, o Estado, aliás, através do Governo e das câmaras municipais, é um grande empregador. E, por vezes, temos situações em que o Governo é, ao mesmo tempo, árbitro e jogador. Isto não é confortável nem para o Governo, nem para nenhuma das partes. E dando esse passo de transformar a autoridade, a administração do trabalho, em uma autoridade, estamos a colocar esta administração no patamar de uma agência reguladora, com total autonomia e total independência. Antes de continuar, essa autoridade, a alta autoridade é que se chama? Não, o nome alta autoridade porque há o veio da inércia, mas pode ser uma autoridade para as condições de trabalho, uma autoridade para o trabalho. No nomenclatura ainda estamos a trabalhar. Pois, essa autoridade resulta da fusão da Direção-Geral de Trabalho e Inspeção-Geral de Trabalho, ou é mais do que isso? Não, é mais do que isso. A junção só não resolveria o problema. Tem a ver com uma administração do trabalho efetivamente que seja um regulador, que esteja atento ao desenvolvimento dos mercados de trabalho, que esteja altamente sensível com as novas dinâmicas nas relações laborais. Por isso que tem um poder de regulador, tem um poder de supervisão. Medeia, fiscaliza, supervisiona e regula. Isto dá um passo em frente. Porquê? Porque retira totalmente do campo de disputa entre a entidade patronal
e os trabalhadores e coloca num campo de promoção da conciliação e cumprimento escrupuloso dos acordos laborais. Deixa-me perguntar-lhe o seguinte: vai retirar da competência do Governo alguma questão, por exemplo, requisição civil, ficará com o Governo? A requisição civil é algo que é competência própria do Governo, não é? Porque o Governo é que decide se há ou não necessidade de garantir os serviços mínimos em determinados setores. Há uma legislação e essa legislação tem que ser respeitada e mantida. O que nós queremos é que haja essa autonomia, permita que haja cumprimento daquilo que é a legislação laboral, que promovamos acordos sempre que for possível, de acordos coletivos de trabalho, que haja capacidade inspectiva em todas as ilhas de Cabo Verde. Essa autoridade estrutura-se por regiões, não é? Necessariamente ainda não está decidido. Somos um país arquipelágico. Bom, o estudo aponta para isso, não é? Sim, mas quem decide é o Governo. Há o estudo que indica os caminhos, mas o Governo tem que decidir para o interesse geral. Queremos que esta autoridade tenha dimensão nacional, capacidade de intervenção nacional, adaptada à nossa realidade. E qual é a nossa realidade? A nossa realidade é que somos um país arquipelágico. E temos que ter isso em conta na montagem da autoridade, que é um passo em grande. E mais, quero dizer, disse que isso é um processo espinhoso. Eu diria, não é um processo espinhoso no sentido que tanto os sindicatos como as entidades patronais estão totalmente de acordo com esta decisão do Governo. O espinho, eventualmente, pode ser termos capacidade de rapidamente montarmos isso, porque já está a sentir-se, já está a se fazer necessário esse caminho que estamos a escolher, que queremos ir. Os sindicatos têm pedido mais representação da Direção-Geral do Trabalho e da Inspeção-Geral do Trabalho de algumas ilhas. Quando diz uma organização verdadeiramente nacional, está a querer dizer o quê? Representação em todas as ilhas? Estou a dizer uma organização que tenha em conta a nossa realidade arquipelágica. Nós necessariamente temos que ter maior presença, por exemplo, numa ilha, já se faz tarde, que é Boa Vista. Nós este ano vamos abrir uma delegação na Boa Vista. Delegação de? Neste momento é uma delegação da inspeção, mas que passará naturalmente, transformar-se-á numa delegação da autoridade, quando for criada a autoridade. Porquê? Porque já se faz necessário e temos que criar. Porque temos o quê? Sal, Boa Vista, Santiago e São Vicente, tem grande parte das empresas e dos trabalhadores cabo-verdianos. Temos as outras Santo Antão, São Nicolau, Maio, Fogo e Brava. Também temos que dar cobertura. O que nós temos que fazer aqui é criar estruturas suficientemente adaptadas à nossa realidade arquipelágica. O ideal é termos uma representação em todas as ilhas de Cabo Verde. É o ideal. É o que queremos chegar um dia, mas por fases vamos atuando ou vamos nos instalando lá onde se faz mais necessário, e neste momento estamos em Santiago, São Vicente e Sal. Vamos agora para Boa Vista e depois, com um plano, ir chegando a todas as ilhas. Quando? A Boa Vista é ainda este ano. O estudo prevê a criação de estruturas, Conselho Consultivo, não acarretará custos? Não, neste momento não haverá aumento de despesas. Porquê? Porque, como sabem, uma autoridade tem que ter capacidade de receitas. Tem que ter. As coisas. E nós temos, exatamente, e nós temos neste momento, estamos a trabalhar, estamos a finalizar. O novo é criar um código de contraordenações. Este código de contraordenações... Será um desenvolvimento do Código de Trabalho? Não é desenvolvimento do Código de Trabalho. O Código de Trabalho já prevê, mas é um código de contraordenações em que ali ficará... Contraordenações do trabalho. Exatamente, de toda a área do trabalho. Mas também esse código de contraordenações vai permitir que haja uma ação e atuação mais presente da própria instituição. Porque, se reparar, nós não podemos fazer inspeções sem consequência. As inspeções têm que ter consequências, tanto para o trabalhador como para a entidade patronal. E reforçando a capacidade de inspeção, de mediação, com maior capacidade de promoção de acordos de trabalho, o nosso papel, quando eu digo nosso, o papel da autoridade, aumentar-se-á. Porque tem que ter capacidade de intervir, tem que ter capacidade de punir, tem que ter a capacidade de aconselhar. Uma espécie de poder de polícia, não é? Diria poder de aconselhador, conciliador e, quando for necessário, de polícia
e, quando for ainda mais necessário, até de juiz. O governo pensará em áreas prioritárias. Eu estou a pensar neste momento numa área em que se fala muito, que é construção civil, comércio. Sim. Haverá áreas outras prioritárias? Não, nestas questões... todas as áreas? Nestas questões nós não podemos colocar que uma área é prioritária em relação a outra. O Estado tem que ter uma ação abstrata, uma ação em defesa do interesse geral. O interesse geral é todas as áreas, todos os setores, porque as pessoas dependem de várias áreas, vários setores. Agora, se me diz assim, há áreas em que é mais suscetível de que o Código Laboral possa estar mais sob stress ou sob pressão, sim, por causa da informalidade, da sazonalidade. Estou a falar de comércio, construção civil, agricultura, pescas. São áreas em que temos que ter uma grande capacidade para aumentar a sua formalidade e permitir que os trabalhadores vejam os seus direitos garantidos, mas também as empresas, os empresários, possam ter capacidade de criar riqueza e de produzir. Porque sem produção dos empresários, sem a produção das empresas, não há riqueza. Sem riqueza, não há emprego. Sem emprego, não há trabalhador. Portanto, aqui há que ter interdependência. O governo está muito focado de que a prioridade é a economia do país, o desenvolvimento do país, mas temos uma área também que é importante, Júlio, o turismo. O turismo tem várias empresas que empregam milhares de cabo-verdianos. A autoridade deve ser o que é um facilitador do emprego, mas também um fiscalizador que as condições do trabalho estão a ser respeitadas. Portanto, o Código de Trabalho, haverá mexidas no Código de Trabalho, para além daquelas... Nós estamos neste momento num processo de revisão do Código de Trabalho. Vamos fazer a revisão. Flexibilizando? Tornando-a mais amiga do crescimento económico. Tornando-a como um ponto promotor... Quando diz mais... Espera, só para terminar. Tornando o Código como um ponto promotor do primeiro emprego, por exemplo. Tornando um Código como um ponto de competição entre empresas e entre trabalhadores. Tornando o Código como um respeitador dos direitos laborais dos trabalhadores, mas, acima de tudo, adaptando o Código à nossa realidade atual pós-Covid. O teletrabalho, o trabalho à distância, são questões novas. Por exemplo, Júlio, questão que nós temos muito nas nossas empresas e na nossa sociedade, que é a ociosidade. Nós temos que regular isso. Nós temos também que regular os trabalhos precários. Nós temos que ter ciente que há pessoas que têm trabalhos intermitentes. As empresas precisam de trabalhos, por vezes, sazonais. As empresas, por vezes, há momentos que têm que produzir mais, outros que têm que produzir menos. O Código Laboral tem que se adaptar a isso. Agora, o que não vamos admitir é que a dignidade de qualquer trabalhador seja posta em causa. Ou seja, qual é a dignidade de qualquer trabalhador? Respeitar escrupulosamente os seus direitos. Os contratos têm que ser respeitados. E saber que Cabo Verde é um país e um Estado de Direito democrático, respeita todos os cidadãos e que quem está a trabalhar para ver os seus direitos respeitados. E é neste equilíbrio é que temos que trabalhar. Os sindicatos, quando ouvem falar em flexibilidade, ficam logo com o cabelo em pé. Dizem que a flexibilidade pode ser facilitar o despedimento, por exemplo. Eu digo ao contrário. Os sindicatos, quando falam em flexibilidade, ficam com o cabelo em pé. Os empresários, quando veem o trabalho é fixo, o direito só é fixo, independentemente da produção, ficam também com o cabelo em pé. E qual é o papel do governo? O governo deve fazer o quê? Defender o interesse geral. O governo deve defender aquilo que é melhor para Cabo Verde. E o que é melhor para Cabo Verde é termos cada vez mais empresas a produzirem, e bem, cada vez mais empresários a criar riqueza, cada vez mais trabalhadores bem formados com maior produtividade e melhores salários, não é? E respeitar escrupulosamente os contratos de trabalho. Isto passa por o quê? Por trabalhadores bem formados com melhores salários. Então, é este equilíbrio que o governo tem de fazer, defender o interesse geral. Nós não defendemos os interesses, nem o interesse restrito dos empresários, nós não defendemos o interesse restrito dos trabalhadores, ou neste caso dos sindicatos. Nós defendemos o interesse geral do país. Um país que tem que crescer, tem que ter empresas, tem que ter produtividade, tem que ter crescimento económico, tem que ter criação de riqueza, respeitando as regras, as leis
do nosso país, as melhores condições de vida e melhores condições de trabalho para todos. É isso que é o nosso caminho, é isso que vamos fazer. Vamos fazer com toda a convicção e com todo o foco. Iremos regressar daqui a pouco à revisão do Código de Trabalho. Eu queria perguntar-lhe, o Observatório do Trabalho, como é que fica na arquitetura da autoridade? Não, o Observatório do Mercado de Trabalho continua como está, porque tem função completamente diferente. O Observatório o que é que faz? O Observatório diz: há X desempregados, há X empresas, há X um determinado número de trabalhadores qualificados, não qualificados. Nós precisamos reforçar o trabalho qualificado, nós precisamos melhorar isto, nós precisamos... Quer dizer, faz o acompanhamento da evolução do mercado de trabalho, estatisticamente, mas também dá pistas para tornar o mercado de trabalho mais adaptado à nossa realidade. Portanto, isso é políticas de trabalho e políticas de emprego. Isto fica fora da autoridade. Como sabe, perguntar não ofende a ninguém, não é? Claro que não, claro que não. Não ofende e ajuda. Na questão da ociosidade, quero crer que aí o trabalho e a previdência social têm de caminhar juntos, porque a questão das falsas baixas médicas é um problema. Eu sei que sabe. Aí, como é que o Código de Trabalho, quais são as linhas de revisão nesses aspectos? Ou ainda está... Não, nós já temos termos de referência aprovado e partilhado no Conselho de Concertação Social. Já um texto, já um articulado? Nós estamos a trabalhar no articulado. Nós temos que combater a ociosidade. Temos que combater. Temos que trabalhar... Quando diz ociosidade, é estar no trabalho sem trabalhar? Não diria que é estar no trabalho sem trabalhar, mas diria também... Sim, é estar no trabalho, eventualmente estar no trabalho sem trabalhar, é criar escusas para não ir trabalhar, estando bem, por exemplo. Por vezes... Aí são as falsas... Não, às vezes não é falsa baixa médica. Como sabe, às vezes a lei nos permite dar X dias de licença de faltas sem que haja necessariamente o desencadeamento de um processo disciplinar ou que a falta seja motivo para despedimento. Portanto, é essas questões que nós temos que... São as 3 faltas interpoladas ou seguidas, não é? As 10, 20, às vezes. Essas questões que nós temos que trabalhar. Depois, nós temos que trabalhar, por exemplo, a questão dos trabalhos intermitentes, dos trabalhos sazonais. Nós temos que trabalhar e bem a questão das comissões de serviço, por exemplo, que só existe na administração pública e não existe nas empresas. Pretende o Governo que haja intercomunicabilidade? Maior intercomunicabilidade nas empresas para recorrerem, por exemplo, a contratos finitos e de prestação e a pessoa ser considerada como alguém que está em comissão de serviço, por exemplo. Do Estado para a empresa? Não é do Estado para a empresa. Eu posso ir na sociedade, precisar de um grande quadro, né? Eu tenho uma empresa e posso ir para a sociedade, arranjar um grande quadro e colocar na minha empresa. Mas e não estar sujeito, assim como no Estado, um diretor-geral, um presidente de qualquer instituição, o Governo nomeia, pode tirá-lo ou não, né, a qualquer momento, desde que cumpra todos os requisitos da lei. É isso que nós queremos também transmitir para o setor privado para permitir maior competitividade, para poderem recorrer aos melhores. E também mas defender... aí o Estado não corre o risco de perder os melhores? O Estado tem que ter condições de ter os melhores. Mas é a competição. O Estado tem que ter condições de ter os melhores nas políticas públicas. Mas se as empresas tiverem os melhores, ainda melhor para o país, porque quer dizer que estamos a evoluir num ponto... Mas aí o Estado pode ficar fraco, não é? Não, mas o Estado não tem que ser forte. Atenção aqui, Júlio. Atenção. O Estado não tem que ser forte naquilo que não é a sua função. Não é função do Estado produzir riqueza. Não é função do Estado estar no setor privado. Mas o Estado tem que ter quadros... Não, o Estado sabe qual é a função do Estado. O Estado tem que cumprir aquilo que são as funções constitucionais que tem que cumprir e deixar tudo o resto para que seja o setor privado. E isto, a nossa economia, que é regulada pela própria Constituição da República e pelas nossas diversas leis ordinárias. Portanto, aqui não há nenhum problema do Estado forte e Estado fraco. É o Estado adequado à nossa realidade. Eu estava a pensar na administração central, nas inspeções, para a educação, para finanças. É isso que eu estou a dizer. Não, o Estado... não pode estar a pensar num gestor de topo, por exemplo. Né? Um gestor de topo. Um gestor de topo, de acordo com o salário de especialidade, deve estar no privado. Essa intercomunicabilidade. Agora, se for uma pessoa, por exemplo, dois sentidos. Veja, se for uma pessoa que perceba de áreas específicas da governação do Estado, que é papel relevante do Estado, regulação... Aí o Estado não deixa sair. Na inspeção, não, é que o Estado não deixa sair, porque isso não é o papel das empresas. Se ele é formado nisso, tem que estar no Estado.
Está a perceber? Portanto, os melhores têm que estar onde são os melhores. A não ser que ele queira, não é? A não ser que ele queira. Portanto, essa intercomunicabilidade nos dois sentidos? Não há intercomunicabilidade. Quer dizer, não estou a dizer que... Eu não estou a ver aqui... O governo não está a ver. O que nós estamos a permitir é que haja capacidade das empresas de terem flexibilidade em terem gestores de topo. Indo buscar ao Estado? Não, indo buscar os melhores. Mesmo no Estado? Mesmo no Estado. Mas mesmo no Estado como? Isto é que eu não estou a perceber. Aqui o Estado não é chamado. Um diretor-geral é uma pessoa que vai executar a política do governo nas áreas em que o governo tem competências. Então, Um gestor é para gerir uma empresa, para dar lucro, para competir, para ser produtivo. É outra coisa. São duas funções diferenciadas, mas com o objetivo de atingirmos um país melhor. Ou escapou-me alguma coisa? Essa medida então visa concretamente o quê? A requisição, as empresas vão requisitar onde? Acabou de dizer a possibilidade das empresas fazerem também as suas próprias requisições e não apenas o Estado. Não, mas o mecanismo da requisição, isso é que tem que perceber, Júlio. Um diretor-geral entra numa empresa, né? Tem um contrato de trabalho. Está a dizer então, de empresa a empresa, é isso? Não, tem um contrato de trabalho, tem mecanismos para sair. Por vezes é processo disciplinar, não, está a perceber o que eu estou a dizer? De acordo com o Código Laboral. Mas a comissão de serviço, este que é o termo que estamos a dizer, uma pessoa é colocada em comissão de serviço para exercer determinado trabalho. Né? Numa empresa. Uma empresa agora vai poder ter essa oportunidade de ter um trabalhador, por exemplo, que não é quadro da sua empresa, para, em comissões de serviço, exercer-lhe uma determinada tarefa e função. Fim dessa tarefa. Essa comissão sai sem nenhum problema com a empresa. Está a perceber o que eu estou a dizer? Agora sim. Pronto, é isso. Podendo regressar, eventualmente... A fazer outras coisas, ou um dia voltar de novo para a própria empresa. Não tem necessariamente que estar no Estado ou no Governo. Admite que uma empresa pode ir buscar ao Estado? Claro. Então, isto é antologado. E poderá regressar de novo ao Estado? Isso acontece hoje. Há empresas que vão buscar ao Estado. Mas depois a pessoa regressa ao Estado? Pede licença, pede alguns mecanismos que fazem isso. Portanto, isso não é problema. O problema é que temos que ter, voltando ao assunto, o problema é que temos que ter uma capacidade de ter uma administração do trabalho moderna, uma administração do trabalho proativa, parceira, facilitadora, presente, fiscalizadora e que supervisione. É isso que o Governo quer que haja. É uma reforma disruptiva o que estamos a fazer e esperamos que, e temos ainda bem o apoio das empresas, o apoio dos sindicatos, e não vamos defraudar essa confiança, porque estão muito esperançosos essa autoridade nessa reforma. É para este ano? Não, nós vamos desencadear o processo imediatamente. Vamos fazer a estrutura, toda a ossatura orgânica e toda a estrutura legal. Eu creio que até o final do ano estaremos em condições de aprová-lo e para entrar em vigor em 2025. É preciso também alguma adaptação, não é? Gente que está na Direção-Geral e depois a Inspeção-Geral e depois... Sim, mas isso temos experiência, já fizemos isso noutras áreas, temos experiência dessas transições, são pacíficas, a legislação dá suporte, portanto vai ser algo pacífico, mas vai ser algo com impacto muito positivo no cumprimento da agenda do emprego digno, no cumprimento da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É por causa dessas medidas, Júlio, que nós tomamos na área social, na área do trabalho, na área da segurança social, na área económica, que Cabo Verde é hoje um país pioneiro nos aceleradores global. Não é por acaso. Somos um país referenciado porque somos um país reformador e que está na linha da frente das reformas para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Há uma área que sempre se disse que carece de alguma regulamentação suplementar, que é a tal cedência de mão de obra. O Código de Trabalho vai nesse sentido? Sim, o Código vai resolver todas as questões pendentes ou todas as questões que neste momento o setor económico, quando digo setor económico, que as dinâmicas laborais estão a sentir. Este Código vai tentar adaptar-se e suprir as dificuldades. É claro que o Código é dinâmico. Daqui a 10 anos poderá não estar em conformidade com a sociedade daqui a 10 anos. Portanto, temos que ter essa capacidade de ver as mudanças como algo normal, porque o mundo mudou,
as sociedades mudaram e as pessoas mudam. Portanto, é normal. Pretende o Governo colocar o projeto à consulta pública ou contentar-se-á com a posição dos sindicatos e das entidades patronais? No que? No Código? Sim, o Código vai seguir todos os procedimentos. Vai primeiro para o Conselho de Concertação Social, para o posicionamento dos sindicatos e das empresas, vai para aprovação em Conselho de Ministros, vai para o Parlamento, para o pronunciamento dos senhores deputados, seguir-se-á depois para a Presidência da República, para a sua promulgação ou não. Portanto, isso irá envolver todas as entidades. Durante o processo da elaboração do Código, que já começou, que estamos a elaborar neste momento, vamos ouvir todas as entidades, os sindicatos, vamos ouvir as empresas, vamos ouvir as entidades que são relevantes no processo para que seja algo discutido com a sociedade, mas que envolve ou que tem o envolvimento de todos os órgãos de soberania. Pretende o Governo construir um amplo consenso? Um amplo consenso, e é isso que estamos a fazer. Somos um governo de diálogo social, isto está claro. Já assinamos agora o 2º Acordo de Concertação Estratégica, 2024-2026, que tem metas, planos muito bem delineados com aquilo que queremos. Queremos o salário mínimo a 17 contos já em 2027. Isto é um compromisso que o Governo assumiu. Queremos atingir 66% da nossa população com cobertura da segurança social obrigatória. Isto é um compromisso, está ali. Queremos controlar a dívida pública, queremos controlar a inflação, queremos controlar o déficit orçamental. Estamos a criar mecanismos de financiamento às empresas, temos uma agenda de emprego digno. Tudo isto está acordado com os sindicatos. Portanto, isso é diálogo social que o Governo está a fazer. Portanto, isso deve ser valorizado como diálogo social e como concertação entre as várias entidades do sistema. É um recado à oposição? Não, não é um recado à oposição, é constatação da nossa realidade. Porque a nossa realidade é esta. O diálogo é sempre profícuo. Sempre. E, no final, não quer dizer que a posição de um seja melhor que a posição do outro. Mas dialogamos, falamos. Eu posso lhe garantir que com essas entidades que estamos a trabalhar, falamos. Está a dizer entidades patronais, sindicatos, toda... Mas quem vai aprovar é o Parlamento. Aí é que é consenso. O Parlamento tem o tempo do Parlamento. Tempo do Parlamento. O tempo do Parlamento também, o Governo respeitará o tempo do Parlamento. Como o Governo respeitará o tempo do Presidente da República. É assim que as democracias funcionam, portanto não pretende o Governo fazer isso. que a reforma da proteção social caminhe em paralelo com a do trabalho? Não tem o quê? Se pretende o Governo que a reforma da proteção social caminhe em paralelo? Claro, tem uma ligação muito forte e nós queremos que haja aqui uma ligação muito, muito forte. Porque a reforma da proteção social é uma reforma também que nós queremos que seja uma reforma ampla, uma reforma que vai permitir a Cabo Verde ter um sistema de proteção social cada vez mais presente durante toda a vida do cidadão e que chegue a mais cabo-verdianos possível. O maior desafio que temos na proteção social em Cabo Verde é o seu alargamento. Nomeadamente para o campo. O seu alargamento a setores informais. Quando digo setores informais, dito setor informal, que tem uma especificidade muito própria. Agricultura, pesca, comércio, construção civil. São áreas muito específicas. Este alargamento que nós queremos, mas vamos mais longe. Nós definimos algumas áreas importantes, Júlio, para atuarmos. Na pensão de velhice e invalidez de sobrevivência. Vamos atuar. Em segundo lugar, vamos atuar também na doença... Atuar quer dizer aumentando? Não, vou-lhe explicar como é que vamos reformar cada um. Ou melhorar cada um. Na doença e na maternidade. Depois vamos para a questão da abono de família e prestações complementares, que vamos também melhorar. E vamos para a questão das contribuições. E depois teremos questões que são de âmbito transversal, que também vamos mexer. Mas nas questões das pensões, o primeiro ponto, cálculo das pensões. Queremos equiparar a idade de reforma entre homens e mulheres no setor, no sistema obrigatório. Eu vi isso, agora eu estou curioso. Nivelando para baixo ou para cima? Queremos equiparar a idade de reforma em função de género. Nós queremos fazer uma grande justiça com as mulheres. Porque, neste momento, uma mulher recebe, em termos de pensão, no final da sua vida contributiva, cerca de 12
12,5% a menos do que um homem. Porquê? Porque tem menos anos de contribuição. E sim, mas tem menos anos de contribuição. Vai ter que trabalhar mais? Não, o que nós queremos é que haja uma equivalência, e essa equivalência tem que ser por cima. Tem que ser por cima. O que é que está a dizer por cima? Aumento da idade de reforma? Não, o que eu estou a dizer neste momento é que temos que ter um aumento do tempo de contribuição das senhoras. Porque se chegar aos 60 anos, tem que ir para a reforma, ainda está com força, na posse de todas as suas faculdades. É mesmo as senhoras é que querem isso. É mesmo... As senhoras querem ter a mesma reforma. Exatamente. Considerando eventualmente todo o desgaste com a educação dos filhos e o trabalho não remunerado em casa. O Estado não pode considerar isso. O trabalho não remunerado em casa... Mexendo aí nos fatores... O trabalho não remunerado em casa, em norma, devia ser do homem e da mulher. Em norma. Mas sabe que não é. Em norma, devia ser do homem e da mulher. O que nós queremos aqui é que haja uma justiça para as senhoras. E essa justiça tem que ser feita do facto de terem neste momento uma carreira salarial inferior. Mas não é possível não, deixa eu explicar. Mexer nos fatores. Não, mas nós vamos mexer nos fatores como? Nós vamos mexer nos fatores para permitir que tanto um homem e uma mulher, quando estiverem contribuindo da mesma forma, possam reformar com a mesma pensão. Porque neste momento, no setor público, não temos esse problema. No setor público, há igualdade total entre homens e mulheres. No setor privado é que temos esse problema, no sistema obrigatório. Que as senhoras chegam aos 60 anos, querem continuar a contribuir, mas a legislação diz que têm que ir para casa. E a própria empresa, também por vezes, pode forçar que essa senhora vá para casa. E fica com... Quer dizer que no sector privado a idade de reforma para as mulheres vai passar para 65. Quer dizer que a idade de reforma no setor privado pode passar das senhoras, das mulheres. Das mulheres. Como, sim, igual ao dos homens. Para quê? Para que a vantagem seja a de diminuirmos os 12,5% a menos que as senhoras recebem de pensão. Não é justo, Júlio. Não é justo. Porquê? Isto agora nós vamos fazer concomitantemente com o quê? Concomitantemente com outras medidas de discriminação positiva para as senhoras. Porque, como sabe, tem o desgaste... É isso que eu estava a dizer. Isso já está na legislação. Pode-se conseguir uma igualdade sem aumentar... Se me deixar explicar... Eu deixo-lhe explicar. Exatamente, deixa-me explicar. O que nós queremos é que haja essa igualdade contributiva. Esta igualdade contributiva, para a senhora chegar aos 65 anos e ter a mesma reforma de que um homem. Porque neste momento, se reformar aos 60, não tem. Não tem porque tem menos anos de contribuição. Queremos que esta injustiça continue? O Governo, atenção, o Governo ainda não tomou uma decisão. Está a ouvir e a escutar. Agora, esta medida é fácil de atacar com populismo. É fácil dizer, aí vem o Governo aumentar a reforma para 65 anos e depois vender isso. Não é isso que está em causa. Qual é a via que o Governo pretende seguir, então? Nós pretendemos seguir a via de justiça para as senhoras, com aumento do tempo de contribuição para podermos conseguir isso. Porque ao longo da vida existem medidas que são discriminações positivas para as senhoras. Quando têm criança, na questão das licenças, nos vários subsídios, e isto é bom e é importante e vamos reforçar. Mas, Júlio, tu conheces bem a nossa sociedade, já não é a mesma sociedade há 40 anos atrás. Hoje, aos 60 anos, quais são os mecanismos? Aqui também temos que ser muito claros. Nós não podemos esconder o jogo. Ou sermos pouco transparentes, para sermos, diria, politicamente correto. O que é que eu estou a querer saber? Não, deixa-me falar. Hoje toda a gente sabe que aos 60 anos uma pessoa ainda é relativamente nova. Então não é justo que haja essa discrepância entre homem e mulher como prejuízo para a senhora. Porque ela fica com uma pensão inferior ao homem. Sim, sim. Portanto, esta matéria é uma matéria que estamos muito claros. Mas quais também... são os mecanismos que o Governo vai se socorrer para ouvir as senhoras? Quais são os mecanismos? Nós já ouvimos a NTSE de concertação social, vamos continuar a ouvir as instituições que lidam com a questão das senhoras, vamos ouvir as mulheres que trabalham e que estão no dia a dia. Algum inquérito? Eventualmente, a decisão aqui será uma decisão que vai promover a justiça. Essa questão se colocou na Europa, não sei se se lembra, e deu muito barulho. Não deu barulho porque era ir para os dois, era aumentar para os dois. Isso
Deu muito barulho. Agora, porque... Não, Júlio, nós neste momento, na administração pública, não há este problema. É isso que as pessoas têm que perceber. Uma funcionária de uma direção-geral qualquer reforma aos 65 anos. Porque o Estado está bem aqui. A administração pública está no sentido correto. O que nós queremos é fazer justiça agora, que está a faltar no setor privado, que é termos uma estrutura de pensão que seja a mesma para o homem e para o homem e para a mulher. Essas medidas são para breve? Nós estamos a trabalhar para fazer isso. De lei. Nós estamos a trabalhar para fazer isso e vai ser uma reforma da Segurança Social e vai entrar dentro do processo da proteção social. Tem uma segunda medida, Júlio. Não é só esta. Tem uma segunda medida, que é a introdução da reforma antecipada. Também que existe na administração pública, não existe no setor privado. Isto é uma questão de justiça. Uma pessoa no setor privado, aos 60 anos, se resolver querer reformar, não pode. Mas eu posso querer reformar-me. Para fazer outras coisas. Para fazer outras coisas. Ou então porque eu acho que já contribuí o suficiente. Mas na administração pública pode. Através de legislação especial pode. No setor privado nem através disso pode. Então, portanto, vamos levar isso para o setor privado. Uma terceira medida, Júlio, ainda dentro do campo das pensões, temos uma grande injustiça neste momento. Injustiça? Temos, sim. Sabe o que é? Se um segurado contribuir, por exemplo, durante 10 anos, 15 anos, e perder o emprego, mas no período em que perdeu o emprego, por exemplo, durante 5, 6 meses em que está sem emprego, tem a infelicidade de falecer. Sabe que a família não tem direito a nada? E vão resolver esse problema? Vamos resolver esse problema. É uma medida extraordinária. Porquê? Porque consideramos que é fundamental esta reposição da justiça social. Uma espécie de pensão, não é? É uma espécie de pensão que as pessoas têm direito. Portanto, eu já contribuí quase todo o tempo, não é? Agora tenho a infelicidade de perder o emprego. Como já não contribuo para o sistema há 4 meses, já os meus familiares não têm direito à pensão de sobrevivência. Porquê? É uma medida muito boa para resolver o problema. Nós também vamos fazer outra coisa. Vamos alterar a pensão mínima do sistema contributivo. Passa para quando? Para quanto? Nós estamos a estudar o montante. Mas, como sabe, Vão convergir com a proposta da UCID? A UCID não comunicou a proposta oficialmente, mas pode fazer isso. Esteve em debate no último orçamento. A UCID, o que é que o UCID diz? Um aumento para 7. Não, mas isso é pensão, um regime não contributivo. Nós estamos a falar do regime contributivo. Nós estamos a falar do regime contributivo. E o mínimo vamos ter que aumentar. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem o salário baixo, que tem o salário mínimo, chega à pensão... Tem de fazer grandes contas. Com valores complicados. Por isso que eu estou a dizer, tem de fazer muita conta. Então, é de justiça que este valor seja revisto. A orientação que nós queremos é este valor tem que ser revisto. Agora, o valor ótimo deve ser um valor que também garanta a sustentabilidade do sistema. E vamos rever para aumentar esse valor. É de justiça. No campo da doença e da maternidade, Júlio, nós vamos fazer uma coisa extraordinária, que ainda não existe neste momento. Que é, por exemplo, reforçar a comparticipação da segurança social para as doenças modernas. Introduzir, que não faz, terapia de fala. Sabe quantas pessoas que hoje falam normalmente amanhã deixam de falar? Por causa de um AVC ou de outra doença. Espera, Júlio, vou-lhe explicar. Estou a esperar. Ele agora, com a reforma que vamos fazer, pode ser comparticipado. Sabe que vamos fazer outra coisa? A partir de uma determinada idade, vamos comparticipar em despistes para doenças. Sabe, por exemplo, que podemos, com esta reforma, passar a comparticipar, por exemplo, para despistes de cancro da próstata, despistes de cancro de útero, despistes de cancro de mama. É a partir de uma determinada idade? A partir de uma determinada idade, mas de acordo com a orientação médica, qual é que é a idade adequada para se fazer isso, para o sistema poder ganhar e para aumentarmos a saúde das pessoas. Vamos fazer isto com esta reforma. Isto é uma medida extraordinária. E esta reforma vai resolver a questão das incapacidades? Porque é preciso definir a incapacidade. Dentro ainda desta reforma, Júlio, nós temos uma outra questão que é fundamental, que neste momento, se uma senhora, ou um pai ou uma mãe, uma senhora ou um senhor, tem um filho doente, né? O filho tiver mais de 6 meses, sabe que ele não tem direito a nenhum subsídio, tem que ir trabalhar. Mas uma criança, por exemplo, de 3 anos
pode tomar conta de si própria? Num hospital? Você sabe que não. Claro que eu sei que não. Nós vamos aumentar isso para 12 anos. Para 12 anos. Para 12 anos. Vamos ter de 6 meses para 12 anos. Ou seja, essa mãe ou o pai... Tem de escolher um ou outro, não é? Sim. Vão o quê? Ver essa idade de acompanhamento dos filhos ser aumentado. Portanto, mantendo o Estado os salários? Não, mantendo a regra que se utiliza até aos 6 meses, que é o subsídio de doença. Portanto, isso é fundamental para termos ainda um país muito mais inclusivo. E vamos com esta medida. Isto é importante. E são medidas que são fundamentais para fazermos isso. E no abono de família, Júlio, vamos introduzir algo bom. Estamos a estudar a possibilidade de implementar uma nova prestação para lá destinada às crianças no início do ano escolar, para ajudar as famílias com encargos com a educação no início do ano escolar. Nós vamos definir vamos fazer um cálculo haverá médio. o abono de família. Exatamente. Não, que é a parte. Que é a parte. Vamos fazer um cálculo médio daquilo que uma família gasta com um filho para estar na escola. E vamos ajudar... Material escolar, etc. E vamos ajudar essa família com este filho. O sistema vai fazer isso. É justo que o sistema faça. Já fizeram cálculos financeiros? Já fizemos cálculos, mas não vou avançar o valor. É um valor que vai contribuir... Estamos aqui sozinhos? Ninguém... Nós estamos nós os dois, mas lembra que nas reformas fundamentais há uma coisa que eu aprendi. Diga lá. Enquanto não estiver fechado, não anuncie. O segredo é a alma do negócio. Não é o segredo é a alma do negócio, é uma questão de transparência e de clareza com os cabo-verdianos, que tenho esta obrigação e de lealdade para os meus colegas do governo e para com o meu país. Portanto, tenho essa obrigação. Agora, o que eu sei que eu garanto aos cabo-verdianos é que esta prestação vai ser introduzida e ela é fundamental. Diria mais, não, diria outra coisa. Neste momento, por exemplo, se tens um filho a frequentar uma formação profissional, pode não ter direito a abono, mas se está no ensino superior, sim. Mas se está na formação profissional, não. Vamos introduzir a formação profissional. É estranho, não é? Pois, coisas simples que vão mudar tudo isso. Portanto, está a ver o que é que nós vamos fazer. Eu toquei numa questão que se fala muito, que é preciso definir, parece que é saúde, educação e outros sectores, a questão da incapacidade. A reforma da proteção social vai resolver esse problema. É preciso definir o grau de incapacidade. Não, mas isso é uma matéria que é da saúde. Quem define o grau de incapacidade é o médico. A proteção social só cumpre a legislação. É ato médico, envolve várias áreas, vários setores. Nós cumpriremos a legislação. Está em condições de me dizer que vai ser desta que é a questão da reforma dos marítimos fica resolvida? Estou em condições de lhe dizer que há uma grande abertura do Governo a fazer isso. O tal estudo... Não. Nós o que vamos fazer agora com esta reforma da proteção social, na questão da introdução da reforma antecipada, vamos exatamente começar com os marítimos. O problema é que a legislação da reforma... experimental? Não é experimental. A questão da reforma antecipada não está na legislação do seguro obrigatório, do sistema obrigatório. E vamos agora introduzir. Introduzindo esta questão na legislação, fica resolvida a questão. Fica resolvido o quê? Desde que tenhamos os termos acordados de como é que fazer a reforma, de como é que vamos fazer a reforma antecipada. Para os marítimos, que é uma situação peculiar. Os marítimos, diria que é urgente, que é aquilo que temos à mão neste momento. Mas esta alteração que nós vamos fazer em termos de reforma antecipada é que vai resolver esta questão. Vamos ter alguns cenários, vamos discutir com eles. O cenário que lhes for mais favorável aceitarão. Há uma questão que, se eu não lhe perguntar, eu posso ser crucificado. Aguarda-se há algum tempo a concretização da reforma do sistema, separar a administração das prestações e a administração dos fundos. Já há alguns anos que se aguarda por essa reforma. O que eu lhe posso dizer é que, na aplicação dos fundos, estamos a falar de um sistema que tem que gerar rendimento para poder cumprir as suas... duas instituições. Estou a falar, para poder seguir cumprir as suas obrigações, e diria que o sistema de previdência social tem que ser gerido com maior transparência, rigor, mas
também tendo sempre presente o interesse geral do nosso país. Pondo essas premissas, o plano estratégico, que está homologado tanto por mim como pelo Ministro das Finanças, já traz esta questão da separação. Vamos começar a Porquê que não se implementa, então? Não, já está a ser implementada neste momento a nível interno, dentro do sistema do INPS. Haverá uma direção para tratar exclusivamente da questão dos fundos, depois haverá uma outra direção que tratará, ou que trata única e exclusivamente da questão das contribuições, da gestão diária do dia a dia. A questão de fundo é que um fundo é uma instituição parabancária. A pequenez do nosso mercado. A pequenez do nosso mercado. As realidades da nossa economia levam-nos a ter uma capacidade para estarmos muito cientes do passo que queremos dar. Quer dizer que não está nada certo, então? O que lhe estou a dizer, por também uma questão de transparência com os cabo-verdianos e com aqueles que estão no sistema, o que lhe posso dizer é que o Governo defenderá o interesse geral. Defenderá, repito aqui. Não necessariamente pela via da criação de uma entidade própria para gerir os fundos. Nada está descartado, nada está fechado. O plano estratégico do Instituto Nacional de Previdência Social vai no sentido da separação, mas interna. Interna. Ou seja, haverão duas direções, uma que tratará dos fundos, outra que tratará da administração no dia a dia. Isto quer dizer que há um princípio para a separação. Vamos retirar este fundo fora do sistema do INPS e colocá-lo como um fundo próprio para estar no mercado. Uma instituição parabancária. Para estar no mercado, para aplicar os fundos, tendo em conta a dimensão do mercado cabo-verdiano e do desenvolvimento do mercado secundário em Cabo Verde. Ou vamos mantê-lo dentro do INPS? É a questão. E este passo que o Governo ainda não decidiu. Mas é uma questão que pode ser colocada a debate público, não é? Não, mas eu acho que estas questões temos que ter capacidade de tomar a decisão melhor na defesa do interesse geral. Mas o Governo pode ouvir outro. O Governo ouve, claro que houve outras entidades. Mas eu não gostaria de avançar algo que ainda não está decidido. Não está decidido a nível do Governo. Do Governo. Sabe que é uma questão, não vou colocar a questão dos leilões, na medida em que não há ainda o relatório do Banco Central, ficará para uma ocasião posterior. Mas sobre os leilões, não sei se tem tempo para explicar, para dizer alguma coisa. Sobre os leilões, eu quero dizer aqui uma coisa muito simples. O INPS fez o seu papel, que é de dar rentabilidade. Isso significa que aos seus depósitos. O Banco Cabo Verde fez o seu papel. É o que disse há dias, não é? Exatamente, que é defender o interesse de todo o sistema financeiro. Ou seja, defender o sistema financeiro para estar sempre perene. Tomou a decisão, o INPS cumpriu, o sistema funciona. Agora vamos esperar o relatório e depois, a partir dali, as pessoas saberão o que serão os próximos passos que serão dados pelo INPS ou pelos bancos sem nenhuma interferência do Governo. É por isso que eu lhe disse que sobre essa questão eu não lhe ia perguntar nada, okay. Na medida em que ainda não há o relatório do Banco Central, que pode cozer por outras linhas. Agradecimentos por estar aqui connosco. Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira. Agradeço. Muito obrigado. Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso Direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins.